Deus é muito bom. Amém? Senhor, nós queremos apresentar mais uma vez a vida da Flávia em Tua presença. Pai, eu sei que uma preciosidade o Senhor gerou no coração dela. E ela vai liberar sobre nós na direção do Teu Espírito. Senhor, eu te dou graças porque até aqui todas as coisas foram feitas segundo a Tua vontade. Amém. E nesse momento não será diferente. Nós te abençoamos, Flávia. Declaramos a tua vida coberta pelo Senhor, a tua casa, todos os seus bens. Declaramos que a palavra que você liberar aqui vai encharcar a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Oi, oi. Oi, oi. Deu certo? Oi, meninas. Já quase? Não, ainda não é boa noite, não, né? Meninas, é tão interessante, né? Esse termo pastora Flávia me deixa tão emocionada, eu chego a assusto assim, né? Porque se você me falasse há 4 anos atrás que eu estaria aqui ministrando para mulheres, eu diria não. E vocês sabem, né, gente? Vamos chorar. Há 4 anos atrás eu estava completamente destruída. Há 4 anos eu olhava para minha casa, eu tinha uma casa linda, eu tinha uma empresa de sucesso, eu tinha tantas coisas, mas eu não tinha paz dentro do meu lar. Minha filha estava destruída, meu casamento estava destruído, eu estava destruída, mas eu estava sentada no banco de uma igreja. Então, se sentar no banco de uma igreja não é garantia de transformação, mas o seu momento de intimidade com o Pai, esse sim vai mudar todos os relacionamentos da sua vida. E todas as vezes que eu venho, né, para ministrar, eu fico assim, eu fico, Senhor amado, por que o Senhor me escolhe? Senhor, eu aceito, e daí vai chegando nos dias, eu falo, ai Jesus, eu não quero, Senhor. E aí o Senhor fala assim para mim, minha filha, eu estou fazendo uma grande obra em você, e eu preciso mostrar essa grande obra que eu estou fazendo. Porque você era o protótipo da mulher moderna. E eu estou te transformando numa mulher eterna. E você entendeu o processo que eu estou te fazendo passar. E aí, como em capítulos de um livro, o Senhor me mostrou o processo que eu passei. E hoje a gente vai falar um pouquinho de cada coisa desse processo aqui. Esse processo, meninas, ele começa na paternidade. Eu disse para vocês que Deus me mostrava como se fosse capítulos, né? Eu estou escrevendo um novo livro que se chama Menina Curada, Mulher Restaurada. E ele fala sobre feridas emocionais. E Deus foi me mostrando assim, minha filha, primeiro eu curei a sua paternidade. Eu acho que vocês receberam, elas receberam a folha, pastora? Tem uma folha, meninas, mas se vocês não tiverem a folha, vocês podem anotar em algum lugar. Tem a folha? Eu pedi para a pastora colocar assim, ó, paternidade, esses são os processos de cura que Deus me fez passar, tá? Primeiro ele curou a minha visão de quem ele era como meu pai. Depois ele me curou a minha identidade, quem eu era como filha dele. Só aí ele curou a minha feminilidade. E só tem como curar um casamento quando você está com o coração na feminilidade certa. E só tem como curar uma maternidade quando ele está atuando no seu casamento. Porque se o casamento estiver destruído, é muito difícil que aquela maternidade ali seja uma maternidade saudável. Porque essas crianças vão ver briga dentro de casa, vão ver confusão dentro de casa. Então, o Senhor foi me mostrando. São esses 5 processos.
E aí o que a gente vai fazer aqui hoje é tentar escavar aí no inconsciente de vocês quais são as feridas que vocês têm de orfandade, espírito de orfandade. Porque uma mulher não consegue reconstruir o seu lar se ela estiver destruída. Então, eu falei para a pastora, pastora, que coisa mais linda. Nós não tivemos uma reunião, nós fomos 4 mulheres, né, aqui, todas o Espírito Santo entregou a mesma coisa, a mesma linguagem, o mesmo alinhamento. Eu creio que Ele quer que vocês saiam daqui com esse alinhamento muito determinado. O que está na mente de vocês que tem provocado sofrimentos, que tem gerado feridas dentro do seu lar? Porque os nossos pensamentos, eles geram sofrimento. São os nossos pensamentos que geram sofrimento. Isso casou com a mensagem da Carla, né? São os nossos pensamentos que geram os nossos sofrimentos, porque a gente começa a fantasiar coisas que às vezes nunca vão acontecer. E geram os nossos comportamentos. Então, se nós formos muito feridas em algumas áreas, como o casamento, por exemplo, a nossa visão vai ser tão negativa que nós vamos precisar realmente pedir a ajuda do Espírito Santo para que Ele mostre em nós quais são as feridas que Ele quer curar em cada área. E aí eu quero só ler aqui uma passagem para vocês. Isaías 11:2 diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, nós podemos pensar aqui em 7 espíritos. Eu fiquei feliz que a pastora perguntou, né, se todo mundo aqui já tinha aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador, e todas disseram que sim. E isso garante que você tem esses 7 espíritos aqui. Deixa eu só repetir para você. Você tem o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de poder, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. Então, se você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem esses 7 espíritos repousando sobre a sua vida. E se você tem Jesus como centro da sua vida, Ele não vai deixar você viver na mentira. E aqui em João 16, foi até uma palavra que a Daiane me mandou essa semana, e eu achei muito linda. Eu falei, gente, essa palavra aqui eu vou passar para elas. João 16:13 diz assim: porém, quando o Espírito da verdade vier, Ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ou seja, nós temos um Espírito que antecede a todas as coisas. Nós temos um Espírito que ensina a verdade para nós. E aí, no meu processo, eu muitas vezes questionei assim para o Senhor: Senhor, por que eu estava no banco da igreja e parecia que essas mensagens não entravam no meu coração? Quantas vezes eu ouvi sobre identidade, quantas vezes eu ouvi as pessoas dizendo: você é a imagem e semelhança do Criador, você é a amada do Pai, você é a menina dos olhos do Pai. Por que, Senhor, que eu fui enganada tanto tempo? E o Senhor me disse: porque tinha muitas mentiras na sua mente. E onde essas mentiras nasceram? Essas mentiras nasceram na nossa infância. Lá atrás, lá na nossa infância. E aí a gente vai levantando muros ao redor de nós para que a gente não venha sofrer, né? Porque ninguém quer sofrer. E aí você vai passando, às vezes vai vivendo uma vida assim como se fosse um rolo compressor, né? Você vai ali no automático, igual a Tainara falou aqui, você casa, você faz isso, você faz aquilo, mas às vezes você não está nem entendendo onde você quer chegar. E eu estava vivendo assim. E aí, meninas, eu quero
trazer aqui para vocês, na verdade não vai ser uma ministração, a gente vai fazer um exercício mesmo. Vocês estão todas agora com as folhas? Estão, né? Tá. Eu só quero que vocês fixem em algo muito importante. Que o inimigo da nossa alma, ele tem 3 objetivos muito claros. Ele não quer que você ame a Deus acima de todas as coisas. Ele não quer que você se sinta amada por Deus. E ele não quer que você ame sua família a ponto de dar a sua vida por ela. A ponto de matar o seu ego e falar, Senhor, eu vou fazer tudo por esse casamento. Quem aqui tem esposo não convertido, gente? Gente, que beleza! Quase todos os esposos são convertidos. Quem aqui está lutando assim por filhos, para que os filhos se convertam? Mas, gente, eu não sei por quem que você está lutando aí pela conversão, né? Que você tem orado por essa pessoa. Mas sabe, pastor, eu estava aqui, estava sentada ali na hora da ministração da Carla. Deus falou tão forte ao meu coração. Eu falei, Senhor, por que tantas pessoas querem meus conselhos? Tantas pessoas, às vezes, querem se alimentar da palavra que o Senhor me dá. E, às vezes, aqueles que estão dentro da nossa casa, aqueles que são da nossa família, não querem receber esse alimento. E eu fui chorando ali e perguntando para o Senhor, e Ele me falou assim, o seu papel é continuar colocando o alimento verdadeiro na mesa. Porque um dia eles vão enjoar da comida estragada. Assim como você um dia enjoou. Não é seu papel convencer os seus filhos, mas é seu papel colocar o alimento certo na mesa. Quem convence eles é o Espírito Santo. E é tão interessante, porque aquilo ali gerou uma paz tão grande no meu coração. Filha, só faz. Só coloca o alimento verdadeiro na mesa, porque às vezes a gente fica até constrangida, fala, gente, eu estou fazendo esse culto doméstico aqui, e às vezes vem uma filha com a cara amarrada, ai mãe, de novo. Às vezes vem o marido e fala assim, tá, vamos, né? Vamos. E daí a vontade que dá é desistir. Mas o Senhor está dizendo hoje para você, não desista, porque esse alimento é o que vai ficar. Esse é o alimento que vai ficar. E às vezes a gente vai se apagando, né? Vai se apagando dentro da nossa casa. Vai ficando assim, não, gente, para que eu vou falar? E daí o Senhor falou assim, essa é a missão mais difícil, falar para aqueles que não querem ouvir. Foi isso que João Batista fez. Ele falava para quem não queria ouvir. Esse é nosso papel. Se existe um Golias hoje na sua vida, é porque Jesus encontrou um Davi em você. É porque Jesus quer transformar você e te usar ali dentro daquele casamento, às vezes difícil, dentro daquela maternidade que você olha e fala, Senhor, como que eu vou fazer? Mas esse é o trabalhar de Deus na nossa vida, né? E aí hoje nós vamos derrubar as mentiras de Satanás. Hoje nós vamos tirar alguns lixos emocionais que Satanás jogou sobre a vida de vocês. E aí, meninas, eu vou falando aqui algumas coisas. Como eu disse para vocês, não vai ser uma ministração, mas vai ser uma forma de vocês identificarem aquilo que talvez vocês não percebam na vida de vocês. Porque quando a gente vai estudando sobre o espírito de orfandade, nós vamos vendo o quanto esse espírito tenta nos pegar o tempo inteiro. O quanto ele tenta te provar que não, você não é filha. Você não é filha amada. E às vezes a gente entende isso cognitivamente. Você leu lá na Bíblia, eu sou filha amada do Pai. Mas quando as tempestades vêm, quando as guerras vêm, você sai desse lugar de filha amada. Você não entende o seu lugar de filha amada. Então, muito mais do que saber que somos filhas amadas, nós precisamos nos sentir filhas amadas. E eu vou começar aqui com algumas perguntas sobre a paternidade, né? Que eu quero que você vá refletindo. A gente vai ter que dar uma corridinha,
mas você vai anotando. O que não der para você anotar aqui não tem problema, porque vai ser uma sequência que o Espírito Santo vai fazer depois. Esse mover, ele não vai ficar aqui, né, pastora? Esse mover, meninas, é para o resto da vida. Esse mover pode transformar tudo na sua vida, se você realmente se entregar com profundidade ao Senhor, como um dia eu fiz. Como eu falei, Senhor, muda a minha história. Muda a minha história. Eu não quero mais ser essa mulher de sucesso aqui na terra, eu quero ser no céu. E o Senhor, Ele foi mudando a minha história, e Ele começou pela mudança da minha visão de paternidade. E aí eu quero perguntar para você, quais são as marcas da paternidade terrena sobre a sua vida? Será que foi o abandono, a rejeição, a humilhação? Quando o seu pai entrava em casa, que você escutava os passos dele, qual era o sentimento que você tinha? De alegria? Ou eram sentimentos ruins? Ai, meu Deus, meu pai chegou, vou levar bronca. Você teve colo? Você confiava no seu pai? Eu quero que você vá respondendo essas perguntas dentro do seu coração, se você não conseguir escrever. Você tinha liberdade com o seu pai? Seu pai era ausente emocionalmente, ele estava presente dentro de casa, mas às vezes ele era ausente emocionalmente. Você foi protegida por ele? Ou será que você teve que virar uma menina guerreira? Só que uma menina guerreira, ela atrai guerra para si. E Deus quer você como filha. Será que você foi uma filha protegida? Você guarda algum rancor do seu pai? Onde você precisa perdoá-lo? Seu pai era um pai provedor? Você foi tratada diferente dos seus irmãos? Qual é esse sentimento, né, que você carrega quando você fala ali do seu pai? Porque tudo isso está ligado à sua dificuldade de se relacionar com Deus. Eu me lembro que nas primeiras curas emocionais, nos processos de cura emocional pelo qual eu passei, o Senhor sempre ministrou isso ao meu coração. Um dia Ele falou para mim: você não gosta de orar, porque você acha que eu vou só te dizer não. Como seu pai fazia. Estava contando para as meninas na hora do almoço, meu pai era assim, se a gente pedisse qualquer coisa para ele, a primeira resposta era não. Então a gente meio que desistia de perguntar qualquer coisa para ele e tentava com a minha mãe. Mas enfim, isso gerou marcas no meu coração, de que Deus não ia me falar assim. E muitas vezes a gente transfere todos esses sentimentos que a gente carregou em relação ao nosso pai, para o nosso relacionamento com Deus. Então eu vou ler aqui para vocês 12 tópicos para vocês tentarem entender se vocês são órfãos espirituais. Um órfão espiritual acredita que se relacionar com Deus é difícil demais, que você não é boa o suficiente ou digna de receber esse amor. Se você já se sentiu assim, eu quero que você anote aí. Muitos órfãos espirituais se relacionam como empregados ou escravos de Deus. O órfão trabalha para Deus, mas o filho trabalha com Deus. O órfão espiritual não tem destino nem identidade. É característica do pai apontar o destino, pois ele é amor. Mas entenda, o amor aqui é sacrificial, é aquele que faz amadurecer. Então, se você é uma pessoa que não tem uma identidade bem definida em Cristo, você precisa pedir para Ele tirar da sua vida esse sentimento de orfandade. O órfão espiritual, ele se sente deslocado. A orfandade faz sempre você achar que tem um grupo que não te aceita. Mas Deus é abrigo e traz proteção, porque Ele libera o espírito de filiação sobre a sua vida. O órfão espiritual, todo órfão espiritual é um dependente emocional. Isso daqui fala muito comigo.
Porque a partir do momento que eu fui para as águas do Senhor, que eu fui buscar na fonte certa de amor inesgotável, eu parei de ser dependente emocional. Eu fui pegar a minha história e falei, Senhor, às vezes a gente acha que dependente emocional são aquelas mulheres que amam loucamente, né? Não, você pode ser uma dependente emocional sendo completamente indiferente ao amor do seu marido. Foi isso que aconteceu comigo. Deus me mostrou que eu havia matado espiritualmente o meu marido dentro de mim, assim como eu havia matado o meu pai dentro de mim. Então, pessoas que são órfãs espirituais são carentes crônicos. São pessoas que precisam demais da atenção de outras pessoas, precisam do amor de outras pessoas. E é tão interessante porque quando Deus se torna o seu único e suficiente Salvador, você não passa mais a depender do amor de outras pessoas. E, pelo contrário, você consegue dar o amor que você precisa dar, sem dependência também, sem gerar dependência no outro, porque é um amor, como é que eu posso dizer? É um amor verdadeiro. É o amor que não arde em ciúmes. Então, quando você está conectada a essa fonte preciosa que é o Senhor, inesgotável, você não sentirá carência pelo amor de outras pessoas. Todo órfão espiritual não entende a importância da Bíblia, porque não entende que são palavras de amor. Muitos órfãos espirituais veem a Bíblia como um livro de regras e pensam, é difícil demais cumprir todas essas regras. Só que quando nós amamos o Senhor Jesus, você tem prazer na lei dele. Você tem prazer nos mandamentos. Toda live minha que eu falo sobre feminilidade, eu falo. Eu odiava a mulher de Provérbios 31. Hoje, eu quero me tornar a mulher de Provérbios 31. É isso que Deus faz. Isso é que é o converter o coração. Eu achava que Deus era injusto. As minhas feridas de feminilidade eram tão grandes que eu achava que Deus era muito injusto com a mulher. Então, a gente vai falar disso lá na frente também. Todo órfão espiritual enxerga a palavra de Deus como algo difícil de ser compreendido, não consegue tomar posse das promessas de Deus para a sua vida e para a sua família. Gente, era tão interessante. Eu li a Bíblia e um dia eu falei assim, gente, que coisa mais linda. Deus falando com Josué, né? Seja forte e corajoso. Eu não entendia que aquela palavra era para mim. Então, quando nós somos órfãos espirituais, nós não conseguimos entender que todas aquelas promessas ali da Bíblia são para nós, que nós podemos confiar nela. Todo órfão espiritual tem dificuldade de orar, porque não sente que vai ser ouvido ou respondido. Se você tem dificuldade de orar, fala, Senhor, onde é, Senhor, que eu fui ferida lá na minha infância, que eu acho que eu não vou ser ouvida pelo Senhor, que eu acho que eu não vou ser atendida pelo Senhor. Todo órfão espiritual é viciado em culpa, pois o acusador está sempre tentando derrotá-lo com palavras de acusação. Gente, eu era uma pessoa viciada em culpa. É tão interessante porque isso também são vícios emocionais que vêm lá da nossa infância. Meu pai era muito interessante, assim, se desse qualquer confusão no nosso prédio, a culpada era eu e minha irmã. Normalmente a gente tinha um dedinho ali, mas assim, aquela questão da culpa na nossa casa, isso foi culpa sua, culpa sua. Isso daí também me fez viver muito tempo paralisada pela culpa, porque quando você está paralisada por tantas acusações, você não consegue se mover. E aí, meninas, é onde eu digo que essa experiência com Deus tem que ser diária, porque Satanás todos os dias vai tentar te acusar, todos os dias ele vai tentar paralisar. Então, você precisa estar ali, naquela fonte inesgotável de amor, dizendo, esse pensamento não faz mais parte da minha vida. Esse pensamento de culpa é maligno, eu não quero mais ele para a minha vida. Porque o Senhor é aquele que corrige o filho dele.
corrige com amor, exorta, usa pessoas para exortar, mas não pessoas para te destruir. E quantas vezes as pessoas dizem coisas pesadas para nós, e nós vamos ali encolhendo e ficando assim, realmente eu não sou digna de nada, realmente eu não sou sábia, realmente eu não sou isso, eu não sou aquilo. E daí a gente fica olhando tanto para aquilo que nós não somos. E nós simplesmente fechamos os olhos para tudo que o Senhor já fez. Eu olho para a minha casa e eu penso assim, Senhor, eu ainda não estou vivendo tudo que o Senhor ainda vai fazer na minha casa. Mas de onde eu saí, de onde o meu lar saiu de 4 anos atrás, eu tenho muito a comemorar. Só que a gente fica olhando sempre para aquilo que a gente não tem. Isso é espírito de orfandade. Para aquilo que ainda não chegou na nossa vida. Mas se não chegou, é porque Deus ainda está nos preparando. Deus ainda está forjando o nosso caráter. O órfão espiritual enxerga a vida a partir da escassez. É isso que eu estou falando para vocês. O espírito de orfandade te faz pessimista e não te permite ver como Deus é um pai provedor. Quem tem esse espírito de orfandade não entende o poder da aliança com Cristo, não entende que Cristo escolheu te adotar e nunca vai quebrar essa aliança com você. O espírito de orfandade nos leva a mover em santidade, mas por medo ou culpa, e não por amor àquele que nos adotou. Gente, isso daqui é algo que foi quebrado na minha vida, esse espírito de orfandade. Um dia Deus me mostrou como uma santa, porque eu tinha aquele espírito de me achar muito boa. Gente, eu sou boa demais, eu não dou trabalho nenhum para o meu marido, olha como eu sou ótima, eu ganho meu dinheiro, eu sou boa mãe, eu zelo pela minha casa. Então, um dia, Deus me mostrou uma imagem do meu tamanho como se fosse uma santa, e Ele quebrou essa santa. E Ele falou, minha filha, eu estou te quebrando, eu estou quebrando essa autoimagem sua, que você acha que você é boa demais. E eu preciso te consertar. E aí começou o processo, né? Que não é fácil, mas nas mãos dele nós vamos encontrando alento e nós vamos sendo transformadas e a gente vai chorando, mas ao mesmo tempo que a gente está chorando e está sendo quebrada, nós estamos sendo restauradas também, porque ele não quebra você para te deixar quebrada lá no chão. Tem hora que eu tenho medo, sabe, de falar assim, Deus está me quebrando, e das pessoas falarem assim, gente, então eu não quero isso. Mas eu quero que você tenha consciência, ele não te quebra para te deixar lá, com os seus caquinhos no chão, não. Ele te quebra para te reconstruir. E aí eu quero que você anote aí algumas mentiras que talvez você tenha acreditado sobre Deus. Talvez conscientemente você diga assim, não, eu nunca pensei isso, Flávia. Mas inconscientemente, em algum momento, você pensou, Deus não é realmente bom. Não, porque senão não existiria tanta maldade no mundo, senão eu não teria sido abusada, senão eu teria tido um casamento melhor. Mas essa não é a verdade que está na palavra de Deus. Então, eu creio que o que Deus quis fazer aqui nesse tempo foi promover um alinhamento dos pensamentos de vocês. Um alinhamento para a verdade que está na palavra de Deus. Então, por que eu passei tanto tempo na igreja vivendo uma vida de mentira? Porque eu estava me alimentando da mentira. Eu estava me alimentando do fruto que me foi oferecido. Deus não me ama realmente. Porque se me amasse, Ele resolveria meu casamento difícil, Ele resolveria os problemas que eu tenho com meu filho. Se Ele me amasse, Ele não permitiria que nenhum sofrimento acontecesse na minha vida. Se Ele me amasse, Ele atenderia as minhas orações. Quem aí já pensou isso, gente? A gente tem que ser sincera, né? Deus é igual ao meu pai. Talvez conscientemente você nunca tenha pensado nisso, mas inconscientemente eu tenho certeza que muitas de vocês aqui pensaram, seu pai foi muito bravo, você tem uma imagem de Deus muito distorcida.
uma imagem de como se ele fosse, né, muito bravo. Que você nunca vai ser suficiente para agradar o coração do pai. Eu tinha muito esse sentimento também. Como eu fui uma filha muito custosa, lá de casa, assim, nós somos três irmãs, e as minhas 2 irmãs sempre foram aquelas bonitinhas, tal. E eu, gente, eu vim para bagunçar o coreto na minha casa, porque eu era custosa. E aí esse sentimento de que eu nunca fui uma boa filha, me gerava esse sentimento em Deus, de que eu nunca ia conseguir ser uma boa filha para Ele. E aí o que eu fiz? Eu me afastei dele. Para que eu vou tentar? Para que eu vou tentar ser essa filha para Jesus, sendo que eu não vou conseguir? Então, todos esses pensamentos aí que cercam a nossa cabeça, né? Deus não é realmente o bastante. Quanto tempo eu ouvi as pessoas falando assim, olha para aquilo que é eterno, e eu pensava assim, gente, mas eu estou nessa terra aqui, eu tenho que olhar para aquilo que está acontecendo aqui, como que eu vou ficar olhando para aquilo que é eterno? Então é tão interessante o que é uma mudança de mente. Você vê como a minha cabeça estava inserida num contexto de mentiras. E eu pensava assim, gente, tá, Deus é suficiente, ok, mas eu preciso de uma casa boa, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Só que Deus, Ele olha a intenção do nosso coração, né? E ali a intenção do meu coração era ter uma proteção no dinheiro que eu achava que eu só conseguiria ter ali. Então, muitas vezes na minha vida, quando eu escutava alguém dizer que Deus era o suficiente, eu pensava, ai meu Deus, como que Deus é suficiente, sendo que eu estou aqui nessa terra e eu tenho tantas necessidades? Mas hoje eu posso dizer, Deus é suficiente na minha vida. Por quê? Porque Ele gera a paz que excede todo o entendimento, a alegria que eu preciso no meu coração. E hoje eu entendo que realmente Ele é suficiente, porque quantas vezes eu estou passando por tribulação e eu falo, Senhor, eu só quero Tua presença, igual canta aqui nessa música, né? Senhor, eu preciso da Tua presença, Jesus. Só não afasta de mim a Tua presença, Jesus. Então é amar o Senhor pela presença dEle. Isso é um espírito de filha. Pensar que os caminhos de Deus são muito restritivos, tudo isso faz parte desse espírito de orfandade. E agora algo que eu quero que você vá anotando aí, tá? Dessas mentiras que você acreditou, porque depois vocês vão escrever uma carta para Jesus, pedindo perdão por todas essas mentiras que vocês acreditaram. Porque isso fere o coração do nosso Pai, isso é incredulidade. Isso fere o coração dele, porque Ele é o Deus que nos oferece tudo, Ele nos deu a vida eterna, Ele nos deu a salvação, Ele tem um propósito para nós, mas nós estamos sempre sentindo falta de alguma coisa, Então eu quero que vocês vão anotando e depois vocês vão escrever uma carta para Jesus, pedindo perdão para Ele, por esse tipo de pensamento que vocês tiveram. E sempre que esse pensamento voltar, vocês vão mandar ele embora. Eu falo para minha filhinha de 9 anos, eu falo assim, filha, eu demorei 42 anos para entender que a gente pode mandar embora os pensamentos. Que eu tenho um filtro de pensamento na Bíblia, que está lá em Filipenses 4:8, que eu tenho que pensar em tudo que é agradável, tudo que é bom, tudo que é justo. Então, se eu estou pensando algo sobre mim, que não é bom, que não é justo, esse pensamento não vem do meu Pai. Esse pensamento ou vem de mim ou do inimigo. Então eu vou calar a boca do inimigo. Então, meninas, o que Deus assim me mostrou muito em relação a tudo isso daqui que a gente viveu, né? E foi tão bom eu ter vindo e passado o dia, é que Ele quer acabar com essas mentiras de uma vez por todas na mente de vocês e na minha mente também. E aí, a cura da identidade. Será que você consegue te enxergar como Deus te enxerga? Será que você consegue entender que quando Ele olha para você, se você recebeu Jesus, Ele vê o Filho dele em você? Mas a gente tem, às vezes, uma visão tão negativa de nós, né? Quais são as palavras que você ouviu lá na sua infância sobre você, que ficam até hoje ecoando aí na sua mente? Preguiçosa, chata, insuportável, burra,
desajeitada. Anota essas frases aí, porque eu tenho certeza, porque isso acontece comigo. Desobediente, essa é a palavra que fica na minha mente. Sempre que eu faço algo, Satanás quer dizer assim: você é filha desobediente, você é mentirosa. Minha mãe, apesar de ser muito sábia, de ser uma mãe maravilhosa, ela é humana. E muitas vezes ela usou rótulos em mim. E foi muito difícil me livrar desses rótulos. Esses rótulos, eles foram retirados de mim, na presença do Espírito Santo. É só na presença do Senhor que Ele arranca essas marcas que foram colocadas em nós. Porque nossos pais colocaram, e muitas vezes nós estamos colocando nos nossos filhos esses rótulos. No momento de ira, no momento de raiva, né? No momento que a gente quer corrigir, às vezes a gente vai lá e fere o coração do nosso filho. E deixa marcas que deixaram marcas em nós. E aí a gente, ao invés de falar: minha filha, você está com um comportamento que não condiz com a sua identidade de filha de Deus. Daí você vai lá e fala: minha filha, você é uma mentirosa, você está mentindo para mim. E aí você fere a identidade dela. Então, quais foram as palavras que você precisa retirar da sua mente? Porque elas te paralisam, elas não deixam você viver o propósito do Senhor. Quantas vezes essa palavra desobediente ecoou no meu coração para que eu não fizesse nada para Jesus? Satanás falava: quem você pensa que é para fazer algo para Jesus? Quem você pensa que é para tentar levar outras pessoas para Jesus? E um dia, numa música, o Senhor ministrou ao meu coração: você é apenas um alguém, um ninguém, que encontrou alguém que te salvou, e por isso você pode falar dele. Então, não é nada sobre mim, é tudo sobre ele. Não é nada sobre quem eu fui, é sobre quem ele quer que eu seja daqui para frente. E aí, quais são as mentiras que você tem acreditado sobre você? Que você é fraca, que você não dá conta de falar? Eu falo para vocês, gente, cada vez que eu tenho que subir aqui, eu não sei porquê, eu faço 10 lives, 500 podcasts, mas quando eu vou ministrar, a Daiane estava orando ali comigo, a minha mão estava gelada. São medos que a gente precisa romper em Deus. A gente só rompe um medo com atitude. Então, às vezes, eu subo aqui com muito temor no coração, mas sabendo que cada vez mais eu estou vencendo um medo que foi instalado lá na minha infância. Feridas de feminilidade. Meninas, anotem aí. Relacionamento abusivo entre pai e mãe. Que gerou violência psicológica em você, que gerou violência doméstica. Tratamento diferenciado por ser menina. Quem aí morria de inveja dos irmãos? Nossa, meu pai trata meus irmãos tão bem, eu só tive irmã, né? Mas assim, gente, meu pai trata meu irmão tão bem, libera o carro, tal, para mim nada. Né? Eu sei que tem muitas mulheres que passaram por isso. Vontade do pai ou da mãe que a menina tivesse nascido menino. Aí entra uma figura de rejeição, uma ferida de rejeição. Lá em casa fomos nós 3, porque meu pai, desde o primeiro, que ele pensava que ia vir um menino. E muitas feridas femininas que nasceram do machismo do pai ou do feminismo da mãe. Deus, ele precisa de uma mulher feminina e de um homem masculino. Ele não precisa de uma mulher feminista. Ele não precisa de um homem machista. É aí, nos dois extremos, que ele gera feridas nas nossas filhas. Nos nossos filhos também, né? Eu só tenho menina. Muitos pais, tentando fortalecer essa menina, feriram a identidade dela. Tentando fortalecer, tentando deixar essa menina forte, transformaram essa menina num homem. Meu pai me chamava de hominho do papai. E era assim que eu agia. Eu agia como um homem da casa mesmo. E eu levei isso para o meu casamento. E o que acontece quando 2 homens estão dentro de casa? Briga.
Então, Deus precisou me curar de todas essas feridas aqui que eu estou falando para vocês. Ao tentar deixar essa menina independente, colocaram ela para estudar muito, mas não ensinaram ela a ser uma boa esposa. Isso é uma ferida na feminilidade. Quantas mulheres olhavam para os seus pais, né? O pai, ele é a primeira referência de um relacionamento masculino. E se esse pai foi indisponível, certamente você procurou um marido indisponível também. Então, isso também é reflexo de uma ferida de feminilidade. Então, tudo que você for pegando aí, gente, vai anotando, vai anotando. E essas feridas de feminilidade geram mulheres que não sabem seu papel, mulheres disfuncionais, como a Tainara diz, porque ela está tão ferida que ela não quer viver tudo que a feminilidade bíblica traz para ela. A submissão que a feminilidade bíblica traz. Então, assim, eu repulsava tudo aquilo que era bíblico, porque aquilo ali doía demais em mim, porque eu estava ferida na minha feminilidade. E aí, meninas, não tem como um casamento. Não tem como um casamento ser feliz, como a Tainara falou aqui também. Um casamento para Jesus, onde a mulher está com esse feminino tão ferido. E aí, se você veio de um lar de guerra, você não vai querer investir num casamento. Se você veio de um lar onde a sua mãe era muito oprimida nas vontades dela, né? Oprimida naquilo que ela pensava, você vai trazer esses ferimentos também para o seu casamento. E com certeza, né? Eu falo que o casamento são duas crianças feridas tentando se moldar ali um ao outro. E você só consegue se livrar dessas mentiras do casamento quando você se livra das feridas da feminilidade. E aí você consegue ser uma mãe, respeitando esse marido, quando você tem a sua visão de casamento sarada. Porque daí você não vai colocar os filhos antes do marido. Meu Deus, como isso daqui era real na minha vida. Minhas filhas eram meus ídolos. Elas estavam sempre acima do meu marido. Só que a criança, o filho, ele não nasceu para estar nesse lugar. Então você está jogando ali nele uma responsabilidade emocional que ele não tem. Então, depois de anotar tudo isso aí, meninas, eu quero que vocês, em casa, escrevam uma carta pedindo perdão para Deus. Se houve alguma ferida aqui que eu não falei, dessas 5 áreas, eu creio que o Espírito Santo vai trazer para vocês, porque cada história aqui é diferente. Mas você vai pedir, Senhor, sonda o meu coração. Quais são as feridas que eu estou trazendo aqui, na minha identidade, que eu não estou me enxergando como o Senhor me enxerga? Quais são as mentiras que eu estou trazendo para o meu casamento, que veio lá do casamento dos meus pais? Senhor, será que eu matei o meu marido espiritualmente? Um dia, gente, eu falei assim, Senhor, me dá uma resposta. Eu quero entender por que ainda não está fluindo. Porque quando a gente encontra Jesus e você quer ser alinhada, você fica pedindo para Ele, né? Senhor, eu quero ser alinhada nisso daqui, então me mostra. E aí o Senhor falou para mim, minha filha, você honra seu marido porque está na Bíblia, mas você não honra de coração. Gente, foi como um soco no estômago. Mas só o Espírito Santo seria capaz de me dar essa resposta. Então, quando a gente fala que busca o Espírito Santo, busca na fonte, é só isso. Porque a sua identidade de filha, ela vai ser liberada no momento de intimidade com o seu pai. Muitas vezes eu ficava assim, meu Deus, como que eu vou sarar disso tudo? Senhor, estava tudo tão bagunçado, como que eu vou organizar isso tudo? E o Senhor me dizia, minha filha, só vem para a minha presença, que sou eu que vou te alinhar. E não existe avivamento na nossa vida se nós não estamos alinhadas com a palavra de Deus. Então, o que Deus fez aqui foi um alinhamento
em cada área da vida de vocês. Na minha vida também, viu, gente? Porque eu vim, pensei em ir embora e não dei conta de sair desse lugar, porque a glória do Senhor está aqui nesse lugar. E aí, meninas, eu quero fazer uma ferramenta com vocês. Quando eu criei uma mentoria, né? As pessoas falavam assim para mim, Flávia, você vai ser mentora de mulheres. Eu falava assim, gente, eu não sei nem o que é mentora, eu não sei nem o que é isso, vocês estão muito enganadas. E quando eu fui fazer uma mentoria de mulheres, eu lembro que o Espírito Santo falou assim para mim, através da pastora Moana. Eu estava assistindo uma live dela, e eu estava ali estudando muito sobre comportamento humano, estava estudando muitas ferramentas para aplicar com as alunas, e estudando bastante. E o Espírito Santo falou assim para mim, tem muita coisa aí. Não são essas ferramentas que eu vou usar, não são as ferramentas do homem que eu vou usar. Eu vou usar as ferramentas do meu Espírito Santo. E você vai me obedecer. E eu estava contando para a pastora, a primeira vez que eu fiz isso daqui, eu não sabia nem no que ia dar. Mas o Espírito Santo havia me dado uma instrução de uma ferramenta. E eu, sem entender nada, mas decidi obedecer. E aí é tão interessante, gente, porque essa ferramenta, ela é uma ferramenta muito simples. Você não precisa ter medo dela, ela não é mística. Você vai só usar a sua imaginação, porque quem te deu a imaginação foi o Senhor, não foi? Ele te deu a possibilidade de imaginar. E aí, nós vamos caminhar por um trajeto com Jesus, tá? E essa ferramenta, ela vai trazer questões inconscientes para você. E eu já vou te adiantar que num primeiro momento você não vai entender nada. Mas o Espírito Santo vai falar com você durante a semana inteira. E eu queria só Keila, mas você também tem que fazer, né, Keila? Eu ia te chamar para dedilhar aqui um violão. Mas daí você vai fazendo, né? Tá. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Gente, quem quiser tirar a sandália de novo. Uma vez, eu fui pregar, a primeira vez que eu fui ministrar, e eu fui toda bonitona, sabe? Eu ainda estava com aquela velha mulher de sucesso que era pregada em mim, que eu queria tanto passar aquele sucesso para as pessoas. Daí a primeira ministração que me chamam, gente, eu só uso hoje em dia esse tipo de roupa aqui, bem leve e tal, mas eu usava blazer, eu usava camisa, salto alto. Gente, eu era impecável. Quem me conhece aí das antigas sabe, Tainara era minha cliente, tem gente ali que me conhece já de um tempo. E aí, meninas, esse dia que eu fui ministrar, Deus falou assim, eu tirei o sapato quando eu cheguei em casa, e eu falei assim, meu Deus, eu acho que salto não é mais para mim, assim, foi um pensamento que eu tive. E o Senhor me respondeu, não é mesmo. Daí eu falei assim, nossa, não, isso aqui é coisa da minha cabeça. E daí ele falou assim, tenta subir numa rocha de salto. E eu falei, meu Deus, então agora é o Espírito Santo mesmo. Não tem problema usar salto, tá, gente? O que ele estava querendo me dizer, ele me disse muito claramente. Ele falou assim, todas as vezes que você busca qualquer símbolo de poder que não está em mim, você está buscando no lugar errado. Seja mansa e humilde como eu sou. E aí hoje eu vim toda descabelada. Eu nem penteei o cabelo, para dizer a verdade. Eu fiz lá minha maquiagenzinha na última ministração lá do Mulheres... Como é que era, gente, da semana passada? Mulheres S.A. Eu ainda tinha uns resquícios em mim da mulher de sucesso. Fui lá, fiz uma baita de uma maquiagem. Falei, gente, esse negócio não dá certo, porque na hora que eu chorei ali, que eu desmontei inteirinha, falei, Senhor, tira de mim, Senhor, essa mulher que quer me perseguir, essa mulher moderna, eu quero ser essa mulher eterna. Gente, vai ser assim, vai ser caminhando e abrindo mão de coisas que antes você achava que eram muito importantes para você. Você não precisa de símbolos de poder.
Você não precisa manipular nada, porque o seu Pai está com você. Ele está te olhando, Ele está sondando o seu coração. E Ele não vai deixar você cair mais na mentira. E todas as vezes que essa mentira chegar, você vai mandar ela embora. Todas as vezes que vem pensamentos de derrota sobre a minha vida, eu falo, não foi para isso que eu fui criada. Esse livro que eu escrevi, Daiane, você pode trazer o livro aqui? Esse livro, meninas, eu falo assim, Senhor, 4 anos atrás eu estava destruída. Mas o Senhor me ensinou o que é o poder da intercessão. E daí surgiu esse livro. E no dia do lançamento do livro, acho que a pastora estava lá. Eu fui fazer o discurso e o Senhor falou para mim assim, as lágrimas que Deus recolhe, começou lá na geração da sua mãe, não foram as suas, foram as dela. Ela chorou por você e ela te recuperou. E você hoje está chorando pela sua filha e vai ver ela totalmente recuperada, totalmente liberta. Então o que eu quero dizer para você é que Ele não desperdiça as suas dores. Tudo que eu falei aqui da nossa infância foram setas que Satanás tentou lançar sobre a sua vida. Porque Deus tem um propósito grandioso para você. E Satanás tem outro. E ele vai tentar te tirar desse propósito. E ele tentou me tirar muitas vezes desse propósito. E eu estava contando para a Daiane ali, porque antes eu fazia revistas, né, meninas? Eu sou jornalista. E foi tão interessante que quando eu fechei a minha empresa, eu vi ali os livros nas caixas. E eu falei assim, Senhor, tem 16 anos da minha vida aqui. Tem a idade da minha filha, que eu nem amamentei, porque eu estava muito envolvida com isso. E o Senhor falou, minha filha, eu tenho uma nova história para você. E o que está aqui dentro dessa caixa é seu passado. Eu vou te dar coisas eternas. E quando eu recebi o livro da gráfica pela primeira vez, que eu peguei o peso da caixa, o Senhor me lembrou da promessa. Ele falou assim, esse é o eterno. E eu falei, Senhor, porque quando existe uma palavra sobre a sua vida, vai se cumprir. Naquele dia eu não entendi o que ele estava substituindo. Eu juro para vocês, eu pensei que era assim, não, tá, na minha carnalidade, né? Pensei, tá, ele tá tirando as revistas, mas agora eu vou fazer sucesso no YouTube. E na hora que eu peguei esse livro, ele falou, esse é eterno, esse é eterno. E aqui eu trago as orações, que eu coloquei orações que salvam gerações. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque existem planos muito maiores para vocês. Você não consegue enxergar nem a pontinha do iceberg do que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Porque para Ele fazer através da sua vida, Ele precisa fazer na sua vida. Não tem como Ele reconstruir o seu casamento sem Ele te reconstruir. Primeiro é você. Primeiro é você. Cada um tem um tempo do processo. E às vezes quando a gente vai para o outro lado, né? Que a gente está trabalhando aí o nosso eterno. Você fica louca para todo mundo ir junto com você. Mas tudo tem o tempo de Deus. Então, meninas, eu vou fazer esse exercício com vocês. Eu quero que vocês se concentrem. Esquece celular, esquece tudo, esquece a amiga que está do lado. Se quiser tirar sapato, tira. Agora você vai fechar seus olhos. Você vai relaxar. Você vai se colocar na presença de Deus. Colocar todos os seus pensamentos. Você vai submeter agora todos os seus pensamentos aos pensamentos de Deus. É Ele que vai trazer aquilo que precisa ser curado na sua vida. Você vai fazer um trajeto comigo. Deus vai te dar as imagens certas. Senhor, nós rejeitamos agora todo pensamento maligno
Senhor, leva cativo todo o pensamento que não vem de Ti. Pai, nós submetemos agora os nossos pensamentos ao Senhor. Revela a Tua verdade na nossa vida. Senhor, que esse exercício aqui seja instrumento de cura para fechar, Senhor, nesse tempo aqui presente, Pai, mas que vai continuar ecoando por muito tempo na vida delas, ó Pai. Senhor, essas mulheres vão ter agora, Senhor, uma experiência profunda com o Teu Espírito, onde o Senhor vai revelar aquilo que elas não conseguem enxergar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, pelo Teu sangue eu te peço, Senhor. Coordena agora os pensamentos dessas mulheres, Pai. Amém, Jesus. Agora você vai se acalmando aí, vai se colocando na presença do Senhor. Respira. Respira. Porque agora você vai começar esse trajeto. E na sua frente você vai ver uma porta. E eu quero que você vá olhando para as características dessa porta. Se essa porta é grande demais, se ela é pequena, se ela é uma porta bonita, se ela não é uma porta tão bonita assim. Quais são os sentimentos que você tem quando você olha para essa porta? Continua olhando para essa porta. Pensa aí nos seus sentimentos em relação a ela. O que ela te remete? Agora você vai entrar por essa porta e você vai enxergar uma ponte. E eu quero também que você olhe para cada característica dessa ponte. Se ela é uma ponte que te dá muito medo, ou se ela é uma ponte que te gera muita tranquilidade. Quem está com você nessa ponte? Como você se enxerga nessa ponte? Quais são os sentimentos que vêm no seu coração quando você se vê atravessando essa ponte? Ela é uma ponte que te parece perigosa ou ela é agradável? Agora você vai andar mais um pouquinho e você vai avistar uma casa. E eu quero só que você imagine como é essa casa que você está vendo. Como é esta casa? Ela é uma casa ornada por flores. Você está vendo essa casa só do lado de fora. Só do lado de fora. Como é a sua visão dessa casa do lado de fora? Ela é uma casa velha, é uma casa nova, é uma casa bonita, ou ela precisa de uma reforma? Como é que é essa casa? Agora você vai entrar dentro dessa casa, calmamente. Calmamente. Você vai entrar dentro dessa casa e eu quero que você veja como essa casa está por dentro. Essa casa está ornada, essa casa está limpa, ou essa casa está suja, às vezes cheia de caixas, teia de aranha. Qual a visão que você tem do interior dessa casa? Continua vendo aí. Deixa Deus ir ministrando aí o seu coração. Como é que está esse interior aí dessa casa? As coisas estão em ordem? Ou as coisas parecem tudo fora do lugar?
Você sente que você precisa limpar, precisa trabalhar muito para colocar aquilo ali em ordem? Ou aquilo que você está vendo te traz paz? Agora, você vai subir para um quarto. Vai subindo a escada, você está indo para um quarto. O que tem lá dentro desse quarto? Quem está te esperando dentro desse quarto? Tem alguém com você? O que você faz lá dentro desse quarto? Esse quarto está bonito? Está um quarto confortável? Quero que você pense quais são os sentimentos que você tem quando você está lá dentro desse quarto. Vai visualizando esse quarto aí na sua mente. E agora, você vai avistar da janela desse quarto, existe uma fonte, um poço. E eu quero que você visualize essa água. Se é uma água que está suja, se é uma água que está limpa, se te dá vontade de entrar nesse poço, se você não consegue entrar nesse poço, se esse poço te atrai, se você só observa ele. Quais são os sentimentos que você tem quando você vê esse poço na sua frente? Quais são os sentimentos que vêm na sua mente quando você se depara com essa água que você está vendo? Vai deixando Deus te mostrar seus sentimentos em relação a essa água que você está vendo. Se tem água suja ou se a água é limpa. São essas as características que você precisa saber dessa visão que Ele está te dando. Dessa imagem que Ele está colocando na sua mente. Não deixa a mentira dominar seus pensamentos. Que sejam os pensamentos do Senhor. Depois desse poço, você vai ter um encontro onde você vai poder abraçar Jesus. E eu quero agora que você abrace Jesus. Da forma como você nunca abraçou na sua vida. Você vai pedir para Ele para curar todo o espírito de orfandade na sua vida. Você vai abraçar Jesus agora. E você vai se tornar uma criancinha de novo. Todas aquelas mentiras de Satanás que nasceram lá na sua infância. Que diziam que você não era tão bonita assim. Você não era atraente, você não era interessante, você não era tão inteligente. Deus está abraçando essa menininha. Eu quero que você se olhe como menininha. Como a menininha que você foi. Que você foi ferida lá na sua infância, mas você encontrou um pai. Você encontrou um pai para que fosse colocada no colo. Ele olha para você como aquela menininha que Ele criou com tantos propósitos. Ele criou a sua voz da forma como ela é, por um propósito. O seu temperamento da forma como ele é, por um propósito maior. O propósito, ele está acima de qualquer dor que nós tenhamos passado na infância.
O propósito, ele está acima de qualquer dor que nós venhamos a passar. O propósito é muito maior. E ele te espera na eternidade. Você é aquela menininha ferida, mas que encontrou um pai. E que hoje vai sair desse lugar de autocomiseração, de vítima. Você vai sair desse lugar de orfandade para nunca mais voltar. Você nunca mais vai deixar Satanás levar os seus pensamentos para o sentimento de que você não é filha amada. Talvez você nunca tenha se sentido filha amada. Talvez as pessoas digam para você na igreja, você é filha amada do Pai. Mas na hora da dificuldade você se esquece disso. E hoje Ele está dizendo para você, minha filha, eu sei onde você foi ferida. Eu estava lá. E eu estou aqui para curar, para trazer o bálsamo que você precisava para o dia de hoje. Eu tenho muito mais bálsamo para você. Eu tenho bálsamos diários, porque todos os dias Satanás vai tentar te ferir de novo. Ele vai tentar roubar a sua identidade de novo, e de novo, e de novo. E ele vai usar pessoas para tentar destruir de novo essa identidade que eu criei para você. Mas a partir de hoje, você sabe que você tem um pai. E por isso, você é forte e corajosa. Nunca mais você se sentirá sozinha, porque eu estou com você. Filha, eu te abraço. Eu te abraço. Eu abraço aquela menininha. Eu abraço aquela menininha que precisa de cura. Eu te abraço, eu te vejo. Eu te vejo, minha pequena. Eu te vejo. Eu vejo o meu filho em você. Eu quero que você se enxergue como eu te enxergo. Eu quero que você jogue fora todas as suas crenças de desamor, de desvalor, de desamparo, porque eu sou o Senhor que te ampara. Joga fora todas essas crenças que você está carregando até hoje. Joga fora. Você vai jogar fora agora todas essas crenças que foram colocadas na sua mente e no seu coração, de que você sempre será insuficiente para me agradar. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Queria só te pedir para, sabe aquela abraça-me? Abraça-me. Dá esse abraço aí no Senhor. Se deleita na presença dEle. Filhas podem descansar. Vai como uma criancinha para os braços do Pai. Amém, Jesus. Deus tem colo para você todos os dias. Amém, Jesus.
Abraça Jesus nessa noite. Deixa Ele curar suas feridas. Deixa Ele te mostrar as feridas que estão te impedindo de viver aquilo que Ele planejou para você. Ele te trouxe aqui hoje para te curar. Com os teus braços de amor, quero ser como criança, te amar pelo que é. Para inocência, acreditar em ti, eu quero, mas às vezes sou levado na vontade de pensar. Torno-me independente e deixo de simplesmente abraça-me, abraça-me, com seus braços de amor. Amém, Jesus. Amém. Meninas, agora vocês vão anotar as visões que vocês tiveram nesse papel aí. Vocês receberam o papel da porta? Tá, e agora eu vou falar para vocês o que é cada elemento desse, tá? Pastora, já são 6 horas, mais uns 15 minutinhos, dá, né? 10 minutinhos? 10, né? Meninas, olha só. A porta é o quanto espaço Deus tem tido na sua vida. Será que ele tem sido grande o suficiente? Será que ele ainda está ocupando um espaço pequeno? Tamanho da porta fala sobre o espaço que Deus está ocupando aí na sua vida. Daí, às vezes, você não vai entender algumas coisas, mas o Espírito Santo vai te revelar durante a semana inteira. A ponte, meninas, é o processo. Como é que você passou por esse processo? Tem gente que vê uma ponte, sabe aquela ponte do rio que cai? Aquela ponte fininha que te dá medo de passar? Já tem gente que vê essa ponte, sabe aquelas pontes de desenho animado? Parece de castelo de princesa. Qual foi sua visão de ponte? Isso significa confiança no processo. Será que você tem tido tanto medo do processo que você está vendo essa ponte, você não consegue nem ver o Senhor caminhando do seu lado nessa ponte? Então anota aí, que se você teve uma imagem muito negativa dessa ponte, Deus está querendo aumentar a sua confiança nele, tá? A casa por fora, meninas, é a nossa autoimagem, a nossa autoaceitação. Então, quem viu essa casa muito feia, talvez precise permitir que Deus cure sua autoestima. Como é que está a sua autoaceitação? Porque se Jesus te aceitou como filha, Ele te adotou, Deus te adotou como filha, por que você tem uma imagem negativa de você mesma? Então anota aí, a casa por fora é a autoimagem. A casa por dentro é como estão as suas emoções, tá? Casa por dentro, emoções. Está tudo bagunçado, se tem coisa ali com teia de aranha, o Senhor está querendo limpar ali algumas coisas.
Você tem muitas coisas para organizar. O Senhor está dizendo, eu tenho muitos sentimentos para organizar dentro do seu coração. O quarto, meninas. Quem aí imagina o que é o quarto? Vamos ver. Intimidade com Deus. Gente, é tão interessante porque, como eu faço as mentorias, eu estou na quarta. As visões são muito interessantes. Eu vou contar um pouco para vocês das visões, mas assim, é muito real isso daqui. É uma ferramenta realmente do Espírito Santo e eu tenho certeza que ele vai ministrando durante a semana na vida de vocês. Então, esse quarto é a intimidade com Deus. E o poço, quem viu aí, né, a água suja, eu creio que Deus tem algo para limpar na sua vida. Uma necessidade de arrependimento, de perdão, ou às vezes de sujeiras que entraram no seu coração e não estão deixando o rio de Deus fluir na sua vida. Pessoas que viram esse poço, né, como água limpa. Esse é o poço do Espírito Santo. Mas muitas pessoas ficam apenas contemplando esse poço, não entram nesse poço. Teve uma aluna minha que ela teve uma visão muito interessante. Ela disse que esse poço parecia uma cisterna. E o filho dela estava em cima dessa cisterna. E na hora o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Ela tem uma idolatria pelo filho dela. E por isso as minhas águas não estão fluindo. Por isso, aquilo que eu tenho para movimentar na vida dela não está acontecendo, porque esse menino está em cima do poço. Eu tive uma aluna também que a imagem que ela tinha do poço era o marido e a filhinha desfrutando da água daquele poço, brincando, sentindo toda aquela alegria que aquele poço proporcionava, mas ela só observava. E aí ela era uma das minhas únicas alunas da mentoria que não tinha problema no casamento. E ela falou assim, Flávia, eu entendi. É porque o meu marido o meu marido leva a minha filha a contemplar a beleza do Espírito Santo, mas eu não entro nessa mesma unção, eu só observo aquilo que ele busca para ele, mas eu não busco para mim. Então eu só observo o que ele está fazendo. Teve uma aluna que ela não conseguiu entrar pela porta. E eu falei, Senhor, agora essa eu não entendi. E o Senhor falou para mim, o Espírito Santo falou, ela precisa se arrepender. Ela, baiana, teve um tempo da vida dela que ela mexeu com o ocultismo. E aí ela falava, Flávia, mas eu não vi nada, eu não conseguia entrar pela porta. E quando eu tentava entrar pela porta, eu tinha que me agachar muito, porque a porta era muito pequenininha. Eu falei, o Senhor está querendo que você se renda a Ele, você precisa se ajoelhar na presença dEle. Antes de você viver o processo, você precisa se ajoelhar na presença dEle e se arrepender por aquilo que você fez antes. Então, assim, gente, é muito profundo isso daqui. Eu vivi essa experiência. E é tão interessante que, na época, eu fiquei arrumando a sala estava toda desorganizada, eu fiquei arrumando a sala e não subi para o lugar de intimidade com o Senhor. Quando eu ouvi, eu já estava olhando para o poço, mas eu não tinha entrado na intimidade com o Senhor. E quando eu olhava para o poço, eu tinha aquele sentimento assim, que delícia essa água, mas ela pode me esperar. Eu estou muito ocupada para essa água. Essa água pode me esperar. Ou seja, eu sempre soube que o Espírito Santo, que Deus, né, tinha um propósito para a minha vida. E na minha cabeça ele podia esperar. E eu não mergulhava naquelas águas profundas. Então, o que eu quero dizer para você hoje, se permita viver esse processo com a segurança de que Ele está na ponte. Ele está segurando na sua mão.
Por mais que você tenha tido pais que de repente não te protegeram da forma como deveriam te proteger, ou às vezes te feriram com palavras, feriram a sua identidade de filha, mas Deus sempre tem uma nova história para você. Amém? E hoje, mesmo que você conheça Jesus, Ele está iniciando uma nova história de novo na sua vida. Porque agora você foi alinhada. Você recebeu aqui palavras de verdade para que você fosse alinhada ao coração do Pai. Então você pode prosseguir com fé. Amém? Pastora, eu queria só que a senhora fizesse uma oração para finalizar, né? Eu sei que a senhora vai fazer, né?